Em 2010, o decreto 7.352, ele instituiu a Política Nacional de Educação do Campo e o PRONERA, e que infelizmente nesse governo ele já foi extinto, né? É uma pena porque foi uma conquista dos povos do campo, e que infelizmente nós vemos a descontinuidade aí das políticas, né, e que afetam diretamente a, a educação do campo e os povos do campo, né? Então, nesse decreto, ele vem trazendo a concepção de escolas do campo, né, o que é uma escola do campo. Então, uma escola do campo, ela não necessariamente esteja situada no campo. Existe a escola do campo no campo e existe a escola do campo na cidade, né? Então, a escola do campo na cidade é aquela escola que está situada na cidade, mas ela recebe a sua maioria alunos que moram na zona rural. E as escolas que estão no campo são escolas do campo no campo. Então, são escolas que estão lá na comunidade, né, que estão na zona rural, mas que são alunos também que são daquela comunidade ou de uma comunidade vizinha. Então, o transporte intracampo, por exemplo, ele deve levar o aluno de uma comunidade para uma escola do campo. Se há condição, se tem como esse aluno estar nessa escola, é mais próximo, porque também as diretrizes de 2008, ela vem falando, né, de menor tempo possível desse aluno nesse transporte. Então, se há condição de estar mais próximo da sua casa, então, por que não ofertar essa escola do campo, né? Nessa escola do campo, uma educação do campo para atender a esses meninos, né, e meninas, e jovens, enfim, a esse público. Então, o decreto de 2010, ele vem trazendo isso, além de estar trazendo os princípios da educação do campo, né, a transformação da sociedade, né, que vem pensando nessa perspectiva, fortalecer a coletividade. O trabalho coletivo é de grande importância e a gente não pode perder de vista que, infelizmente, a nossa sociedade capitalista, ela tende a nos fazer cada dia mais individualistas, mais gananciosos, mais pensando no seu próprio eu e esquecendo de que o outro é tão humano quanto a mim, né? Então, em 2013 surge o Pronacampo. O Pronacampo é o Programa Nacional de Educação do Campo, que aí ele vem trazendo várias categorias para garantir, seja a infraestrutura, seja a questão da prática pedagógica, a formação do professor, né, o livro didático, enfim. Ele traz uma série de elementos que vão fazer com que fortaleça a educação do campo. Em 2013, ele institui uma das estratégias, né, de ação do Pronacampo, é o programa Escola da Terra, e que foi de 2014 a 2018, que ele esteve presente no nosso território brasileiro, e que infelizmente também nesse governo é mais uma ação que infelizmente foi parada, e mais uma afronta aos povos do campo. Então, era o programa Escola da Terra, que fazia formação com os profissionais do campo, trazendo embasamentos teóricos para fortalecer a prática pedagógica do professor. E aí a gente já vê que é um desgoverno no que diz respeito às políticas públicas do campo, que estão sofrendo nessa situação pelo fato. Observe que nós já tivemos o Pronera, agora tivemos a Escola da Terra e várias outras situações que a gente vai vendo que isso vai fazendo com que se descaracterize toda aquela luta que se teve lá outrora, né? E que continuamos nesse embate, continuamos nessa perspectiva de fazer com que, ainda que na contramão, a gente consiga levar uma qualidade para as nossas escolas do campo.
Então, a educação do campo, ela se fundamenta na pedagogia socialista, pensando na perspectiva da formação humana integral desse sujeito, entendendo que nós somos seres que não tem como ser um ser psicológico separado do ser social. Nós somos esse ser que precisamos ser vistos como um todo e que nós consigamos buscar, através dessa formação, vinculada a um projeto histórico de sujeito integral que somos, para que possamos avançar no que diz respeito à nossa formação. Pensar na perspectiva de fazer com que levemos não apenas os conhecimentos científicos que são necessários para as várias habilidades, as várias dimensões do conhecimento científico, mas que pensemos nesse sujeito que é um sujeito único, que é um sujeito singular, mas que ele ao longo dos anos, ele é construído, a sua história é construída no coletivo, mesmo que sejamos esse sujeito individual. O Dermival Saviani, ele já disse que o nosso trabalho, o trabalho educativo, ele é uma ação desse sujeito que nós precisamos fazer, intencional, para cada sujeito que é singular, mas que é produzida coletivamente ao longo dos anos essa história. Então, nós não podemos perder de vista isso. E quando se trata de educação do campo, nós pensamos logo nas classes multisseriadas. Haja vista que grande parte das nossas escolas, elas estão situadas no campo e são escolas que possuem, a sua grande maioria, turmas multisseriadas, onde tem um só professor, os alunos de turmas diferentes, de séries diferentes, e que nós precisamos ter esse olhar criterioso no que diz respeito à nossa prática pedagógica para atuar nessas classes. E aí, como eu falei, nos princípios da educação do campo, o decreto de 2010, ele vem trazendo esses princípios. Educar para a transformação social, como eu já falei, pensar na perspectiva de uma educação que, de fato, ela consiga fazer com que faça esse aluno um agente transformador da sua própria história, ela perceba que quanto mais conhecimentos ela tem, mais ela vai estar sendo empoderada no sentido de fazer com que ela seja o próprio autor da sua história e da história da sua comunidade. Educar para o trabalho, pensando nesse trabalho coletivo, não no trabalho de servidão, não no trabalho capital, mas pensar nesse trabalho humano, que é coletivo, que é necessário e que a gente precisa entender que todas as formas, tudo que nós fazemos, fazemos de uma forma intencional. Portanto, nós aprendemos a ser quem somos em detrimento do trabalho de alguém. Não é esse trabalho que nós estamos falando, que não tem nada a ver com o trabalho pensado no mercado capital, pensado na perspectiva da lucratividade. Educar pensando nas várias dimensões da pessoa humana, como eu falei, pensar nesse sujeito que ele é psíquico, mas que ele também é social, mas que também tem uma história, que também tem uma memória, tem algo, né, que precisa ser valorizado, essas várias habilidades que temos, que aprendemos com o outro. Então, toda a dimensão da pessoa humana é preciso ser analisado, é preciso ser valorizado diante do que nós acreditamos acerca da educação. A educar também com e para valores humanistas. Então, a gente pensar que é também um dos princípios da educação do campo. Ensinar os valores é um dos elementos. É claro que nós, enquanto a educação escolar, nós fortalecemos os valores que as crianças, que os jovens, que os adolescentes, eles já vêm trazendo de casa, mas a gente pensar nesse sujeito humano que somos. Como eu disse, o mercado capital, ele pensa especificamente na lucratividade, mas nós precisamos ir na contramão. Nós precisamos entender que existem situações que nós precisamos nos desprender desse capitalismo e a gente lembrar que nós temos algo muito maior
que seja necessariamente uma questão de compra e venda. Então, esses valores humanistas, eles precisam estar em pauta. A educação como um processo permanente de formação e transformação humana. Nós pensarmos e acreditarmos que a educação, ela não é apenas um agente de formação, mas ela também é um agente de transformação. Nós precisamos ensinar na perspectiva de que os nossos alunos, eles não sairão dali da mesma forma que entraram. Então, é nessa perspectiva que nós precisamos crer, que nós precisamos ir à luta, que nós precisamos vestir essa camisa se nós quisermos fazer uma educação pautada de fato nos princípios da na educação do campo. E aí é possível pensar em emancipação humana? É possível. É possível porque se eu estou na educação, eu creio na educação. Eu acredito no meu trabalho. Achar que eu estou na educação, não tem jeito. Eu não estou acreditando no meu trabalho. E se eu não estou acreditando no meu trabalho, o que eu estou fazendo aqui, afinal? Né? Pensar a educação como centro, a escola como centro cultural. Né? É um centro que se apropria de elementos e que vão fortalecendo os laços da cultura. É pensar no campo com uma possibilidade de agregar o estudo e o trabalho. Haja vista, como eu disse, na perspectiva, né, do Dermeval Saviani, quando ele vem trazendo as concepções da pedagogia histórico-crítica, o trabalho ele é essencialmente humano. Então, a gente não pode falar de educação sem a gente pensar nesse trabalho como um princípio educativo. Pensar na perspectiva de trazer materiais pedagógicos que venham fazer com que traga esses elementos que são comuns, que sejam práticos do dia a dia dos seus alunos, mas que não fiquem só no campo da superficialidade. Perceber que aqueles elementos que são do dia a dia do aluno precisam ser externados e precisam ser incrementados com os conhecimentos científicos. Pensar na perspectiva de ver que tipo de comunidade eu estou inserida, né? Onde é que eu estou? Esse espaço de luta, esse espaço de resistência, se trata de que espaço? Eu preciso saber onde é que eu estou. Afinal, que tipo de comunidade é essa? É uma comunidade quilombola? É uma comunidade de movimento sem terra? Afinal, quais são os embates que nós temos ali, que não são apenas embates por talvez um pedaço de terra? Inclusive, nós precisamos entender as concepções das questões agrárias para não corrermos o risco de reafirmarmos aquilo que o capitalismo ele vem fazendo. Aquilo que, infelizmente, os grandes latifundiários, eles vêm reproduzindo e nós, talvez, pela nossa ignorância em termos de entendimento científico, nós acabamos reproduzindo, né? A questão de quando é que uma terra ela se torna uma terra que possa ser ocupada, né? O que uma terra improdutiva, né? Inclusive, a gente precisa estudar sobre a lei, o Estatuto da Terra, né? Como é que nós, ou quando é que nós podemos utilizar, ou o que podemos fazer enquanto donos da terra que somos. Talvez os grandes latifundiários, eles não tenham esse conhecimento, não é? Quando é que uma terra, ela pode ser ocupada pelos movimentos sociais. Então, tudo isso nós precisamos entender um pouco mais para a gente não acabar reproduzindo aquilo que talvez a própria sociedade capital, excludente, ela venha falando e a gente acaba reproduzindo pela nossa, como eu disse, talvez pela nossa ignorância de não sabermos o que estamos falando de fato, com embasamento, com consciência. Nós precisamos nos apropriar disso tudo aí.